Amém? Boa noite. Oi, boa noite. Agora vocês ouviram. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia. Mais um dia abençoado. Mais um mês chegou, né? Um mês maravilhoso chegou. E hoje nós recebemos o convite do Senhor de nos assentar à sua mesa para ceiar com Ele. Quem veio ceiar com o Senhor hoje à noite? Vocês vieram ceiar? Vieram pronto para comer de tudo que há na mesa? Ou vão ficar tirando aquelas verdurinhas assim, ou olhando um prato dizendo, não gosto disso não. Isso aí não sei nem o que é. Ou estamos prontos para comer de tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós hoje? Seu coração está pronto? Então quero convidar você a orarmos um pouco nessa noite. Tivemos uma semana maravilhosa de oração, maravilhosa, que eu sei que Deus tratou com alguns. E hoje nós estamos encerrando com essa ceia maravilhosa, a ceia do Senhor. Então queria pedir o seu coração, pedir o seu entendimento, pedir as suas mãos em adoração ao Senhor. Porque quando nós adoramos o Senhor, os céus e terra se envolvem, são uma só coisa, se torna uma só coisa. E nós somos feitos para adorar. Tem adoração dentro de nós. Tem partículas de Deus dentro de você. Tem partícula de adoração dentro de você. Então retire, mexa com essa adoração que tem dentro de você. E nós vamos começar a adorar o nome do Senhor. Nós vamos começar a bendizer o nome dEle. Independente de sentimento, independente do que aconteceu hoje, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao seu Deus. Aleluia. Então vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Vamos entrar em um nível de adoração mais profundo em Deus. Aleluia. Você veio não somente para receber, mas você veio dar algo ao Senhor. O que tem nas tuas mãos para oferecer ao Senhor hoje à noite? Pense aí. Aleluia. Oh, aleluia. O que tem nas tuas mãos para oferecer ao Senhor? Oh, aleluia. Comece a salmodiar ao Senhor, queridos, do seu modo, do seu jeito. Posso ouvir a voz de vocês salmodiando ao Senhor, bem dizendo o nome dEle. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, traga os céus para a terra nessa noite. Oh, oh, aleluia. Se você não tem muito o que dizer, diga aleluia. Não canse de dizer aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluias, aleluia. Aleluias a ti, ó Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Pai. Os instrumentos podem louvar ao Senhor essa noite. Oh, louve ao Senhor essa noite. Oh, chame a unção para este lugar.
Oh, chame a unção para este lugar. Oh, chame a unção. Ela é tangível. A unção você pode pegar nela. Oh, aleluia. 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 Oh, levante a adoração, levante a adoração, levante a adoração. Oh, carregar, de reba, show, rebra, de rebra, show, de reba, show, de rebra, oh, de rebra, show, de rebra. Tá ficando bonito. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. É pra Ele. Você pode fazer melhor. Oh. Oh. Deixa Ele ouvir a sua voz. Deixa Ele saber que você está cantando a Ele. Hoje à noite, crie o seu louvor a Ele. Venha neste lugar. A tua unção venha neste lugar. Uma unção que quebra jugo. Quebra jugo hoje à noite. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, não desiste, igreja, não desiste. Oh, quebra jugo hoje à noite, Espírito Santo. Seja atrevido, querido, seja atrevido. Seja atrevido com o Espírito Santo hoje à noite. Entre em uma dimensão que você nunca entrou. Oh,
Nós queremos te render graça nessa noite. Nós queremos te render louvores, Senhor. Continua, igreja, não pare de adorar o Senhor. Entregamos cada coração aqui. Que o teu Espírito possa tomar de conta. Que o teu Espírito possa conduzir cada um. E que faça o que você veio para fazer hoje, Espírito Santo. Compra tudo aquilo que você veio fazer hoje em nome de Jesus. Nós repreendemos todo empecilho. Nós repreendemos tudo que não convém com teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, clamamos os teus anjos sobre este lugar, o ministério dos teus anjos. O ministério dos teus anjos. Os ministérios dos teus anjos. Os anjos que assistem diante de ti. Oh, oh Espírito Santo, Espírito Santo, é Espírito da verdade, tu és a verdade. Oh, nós queremos continuar te adorando, Senhor. Nós queremos continuar te adorando. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Oh, vem Espírito Santo e se manifeste como você quer. As manifestações tuas aconteçam neste lugar. Oh, você é o grande general de guerra. Oh, os teus passos são fortes. Os teus passos são fortes. Os teus passos são fortes. Então dê os teus passos hoje neste lugar. Oh, o teu exército, como tu diz, levantem-se povo valente. Levantem-se, povo valente. Levantem-se, povo valente. Levantem-se, povo valente. Levantem-se, povo valente. Oh, oh, aleluia. 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 Aleluia.
Agora nós podemos louvar. Amém? Então vamos louvar o Senhor. A cidade de Deus.
Abre a tua Bíblia aí em João capítulo 6. Glória a Deus. Podemos? Amém? Vou abrir agora. João capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, Simão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens, em número de quase 5.000. Jesus então tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Vamos de novo. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E do mesmo modo ele fez com os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Vocês entenderam alguma coisa? Minha leitura foi ruim? Deixa eu ver aqui a parte. Aqui está um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Diga comigo: 5 pães cevados e 2 peixinhos. Muito bem. Nesses dias tem aumentado muito a minha consciência acerca de ser chamado por Deus. Tem se levantado muito essa consciência. Ser chamado por Deus para fazer um serviço, uma obra. E a gente tem
experimentado algumas inquietações no meio da igreja, com algumas pessoas. Alguns ameaçam, vou sair da igreja, outros... Irmãos, fiquem à vontade com os bebês, se quiserem se moverem, tá bom? Os papais têm liberdade, os demais fiquem amarrados na cadeira. Mas os papais têm plena liberdade para fazer o que desejarem com seus bebês, tá bom? Dar uma volta com eles, passear, fica livre. Então a gente tem visto esse comportamento no meio da igreja. A gente sabe que isso acontece de época em época, de tempo em tempo. Não é? Isso é um comportamento, não deveria ser comum, mas é comum. Então a gente acaba ficando encaliçado com um monte de coisa. Então, por exemplo, eu tenho criado uma resistência absurda com relação a meninões e meninonas, acerca de infantilidades, pessoas que se recusam a crescer. E por causa disso se chateia com coisas que não há motivos. E como que alguém precisasse estar com uma chupetinha na boca para agradar. Como muitos pais fazem com seus bebês para que eles calem a boca. O que as irmãs estavam falando aqui sobre a educação de filhos, falando sobre como lidar com a birra das crianças. Uma criança birrenta, até que vai. Um adulto birrento faz o quê? Faz o quê? O que é que a gente faz com um adulto birrento? Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção, por quê? Porque isso é uma questão muito séria. Se tem uma figura que vocês não podem se chatear, é com o pastor. Amém? Não pode. A gente não deveria alimentar ressentimento no coração com pai e mãe. Isso é bíblico. Qualquer filho que ficar ressentido com pai e mãe, a Bíblia fala, você está debaixo de maldição. Simples assim, na lata. Na lata. Deus não poupa palavras para argumentar dessa forma. Qualquer filho que está ressentido com pai ou com mãe, ele está debaixo de maldição. A Bíblia fala que os corvos, acho que é isso, o corvo é a águia, ela virá, os pintões da águia, está lá escrito em Provérbios, os pintões da águia, pintões é um pinto grande. Os pintões da águia virão e vão comer os olhos. Então significa dizer que aquela pessoa vai viver a sua vida na terra cego. Ele não vai discernir situações que a vida vão lhe apresentar. Não vai ter discernimento, ele vai andar como se fosse à noite, em trevas, sem saber qual é o próximo passo e onde vai pôr o seu próximo pé. É muito perigoso andar ressentido com pai e mãe. A Bíblia fala que vai estar debaixo de maldição. Existe uma maldição de estar ferido com pai e mãe. Geralmente, a gente vê os pais dizendo assim, aquilo pelo que eu passei, o meu filho não passará. Vocês já ouviram essa expressão? É uma expressão mais comum da gente ouvir entre os pais, é essa, aquilo que eu passei, meus filhos não passarão. Sabe o que é que está por trás dessa informação? Ressentimento com pai e mãe. Meu pai e minha mãe foram injustos comigo, eles erraram comigo. Logo, eu vou proteger o meu filho de tudo que o mundo possa lhe... Sabe o que é que você vai fazer com isso? Você vai machucá-lo. Porque o que está por trás disso é um coração machucado. É um coração ferido, é um coração que não sarou com os seus pais, não sarou com a geração anterior. E você vai repetir essa pereba no seu filho. Achando que vai estar fazendo um grande bem. E não vai estar fazendo um grande bem. A motivação daquela ação é ressentimento. A pessoa não fez as pazes com a geração
anterior. Veja só uma coisa. Nós precisamos nos reconciliar com os nossos pais. Eu acho interessante isso aqui porque normalmente nós pensamos que reconciliar com os pais se refere a pais vivos. E sim, refere-se a pais vivos. E aqueles que já morreram também, a gente precisa se reconciliar. Como é que a gente se reconcilia com os pais que já morreram? Pare de brigar com os ensinamentos e as instruções dele, por exemplo. Pare de resistir no coração os pais. Por exemplo, se eu for contar a história do meu pai, eu tenho muita coisa ruim para falar sobre ele. Muita coisa negativa para falar sobre ele. Ele errou em muitas coisas? Com certeza errou em muitas coisas. Pois bem, eu vou ter a alternativa de me reconciliar com ele. Meu pai já morreu. Meu pai e minha mãe já morreu. Como é que eu me reconcilio com ele? Parando de odiar e de rejeitar o meu pai que já foi. Ele fez comigo o que ele entendeu, o que ele conseguiu fazer. Porque, de algum modo, todos os pais carregam suas feridas, carregam seus sofrimentos. E isso vem de geração em geração. E ele vai reproduzir aquilo nos seus filhos. Se você não tiver consciência disso, você vai continuar reproduzindo no seu infinitamente, sem se dar conta. Amém? Então, o que é que nós precisamos? Nos reconciliar com os nossos pais. Na conferência Pais e Filhos aqui, a conferência Pais e Filhos, uma das nossas irmãs foi ministrar acerca de tipos de pais, não é? Tipos de pais. O primeiro pai que ela abordou, ela chamou de pais autoritários. Eu pedi, minha filha, na próxima slide que você for fazer, na próxima ministração que for fazer, corrija essa palavra. Porque, veja, ela apresentou vários tipos de pais, mas o primeiro pai ela chamou de autoritário. Referindo-se aos nossos pais e aos nossos avós, aos pais que vieram antes de nós. Hoje nós chamamos de pai raiz, dos pais raiz, não é? Sabe o título que essa geração, não estou dizendo que é o caso da nossa irmã, com certeza é a fonte que ela pesquisou e tal, estão chamando assim. Os pais que vieram antes de nós são autoritários. Hoje, qualquer figura de autoridade que se impõe é autoritário. Não, ele não é autoritário, ele simplesmente está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Agora, os pais atuais é que são fracos. Então nós pegamos e chamamos os pais que vieram antes de nós, os meus avós, os meus pais, de autoritário. Eu não daria esse título para eles. Percebe o que eu estou falando com isso? Nós precisamos fazer as pazes com eles. Por quê? A mamãe não tinha problema. Mamãe não tinha problema de me castigar, não. E ela errou em muitas situações. Não é? Errou em muitas situações. Por exemplo, uma das minhas orelhas, um dos meus ouvidos, saiu sangue dela puxar. Você imagina o que é você puxar a orelha de uma criança ao ponto de sangrar? É uma violência ou não é? É violência. Mamãe fez isso. Papai não tinha problema, ele custava castigar um filho, mas quando ele castigava, era tipo aquilo, papai custa bater, mas quando bate, bate até morrer. Então essa era a máxima, não é? Papai custa bater, mas quando bate, bate até morrer, não é? Então, o que a gente faz? Eu sou a geração atual, eu olho para trás e digo, meus pais erraram. Eles são pais autoritários. E logo no meu coração eu estou cortado com eles. Eles são autoritários, mas veja o que aconteceu. Eu tenho, lá na minha casa foram seis homens, aliás, seis filhos, 3 homens, 3 mulheres. Todos são homens de bem. Todos são homens de bem. São homens trabalhadores, são homens que pagam suas contas, são homens que cuidam das suas mulheres, são homens que cuidam dos seus filhos.
Todas as minhas irmãs são pessoas de bem? Eles erraram? Eu estou fazendo melhor do que eles? Percebe? Tem certeza disso? O que a gente aprendeu? Que homens fortes, eles criam situações fáceis, não foi? Homens fortes criam situações fáceis. Mas situações fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu fico perguntando em que momento da escala nós estamos. Nós estamos na escala dos homens fortes, que geram tempos fáceis? Ou nós somos da geração do tempo fácil, que está criando tempos difíceis? Em que ponto da escala nós estamos? É só você refletir, é só você pensar. No meu tempo eu comecei a trabalhar quando eu não me lembro. Não me lembro exatamente, eu tenho uma imagem na minha cabeça de quando eu comecei a carregar baldes pesados, daqueles de 18 litros, 2. Eu andava 5 passinhos e parava, 5 passinhos e parava, isso do açude até minha casa. E se tivesse uma pedra, aí tinha que fazer assim, para passar pela pedra, porque não aguentava o peso dos 2 baldes pesados. Qual é o trabalho das crianças hoje? Levar o lixo para fora? Chorando, reclamando, murmurando. Lave o prato. Égua, mano. Lavar o prato. Conheci a minha esposa, eu tinha 14 anos. E já tinha a proposta de casar. Os garotos hoje de 14 anos podem fazer a mesma coisa? Bicho, o pastor começou a namorar com 14 anos, casou com 18. Então eu vou fazer a mesma coisa. Você consegue, minha filha? Uma menina de 14 anos consegue segurar uma casa? Porque na minha época, os garotos da minha época, eles eram capazes de 11 anos já estar sustentando uma família. E você? Consegue fazer? Então, assim, nós temos que fazer as pazes com as gerações passadas. Tranquilo? Temos que fazer as pazes, irmãos. Os nossos pais, os nossos avós não foram autoritários. Eles foram homens e mulheres de autoridade. Eles sabiam qual era o papel dele tranquilamente. Hoje um homem sabe qual é o papel dele? Perguntaram para um camarada, para um chefe de tribo na África: o que é um homem para o senhor? Um homem é um macho que tem uma esposa e filhos, e cuida da sua esposa e dos seus filhos. Isso é um homem. O que é um homem para você? Você sabe o que é ser homem? O que é que tem na cabeça dos nossos garotos de 14 anos? Então vocês querem me dizer que os nossos pais e os nossos avós erraram? Não, queridos, eles não erraram. Nós estamos errando. Nós estamos criando filhos frouxos. Esse é o ponto. Então nós temos que fazer as pazes. Nós temos que nos reconciliar com as gerações que vieram antes de nós. Porque, escute bem, nós não faremos bom trabalho. Nós não faremos trabalho melhor do que eles. E isso tem se provado. Ah, mas eles eram estúpidos. Era, mas funcionava, irmão. O meu cunhado fala da minha sogra, e ele disse que a minha sogra tinha um tamanco teleguiado. Ele fala isso nas pregações dele pelo país. Mamãe tinha um tamanco teleguiado. Então ele corria, e a mãe dele lançava o tamanco, mas não interessava a curva que ele fazia, o bicho pegava ele lá na frente. Tamanco teleguiado. Então vovó cometeu muitos excessos, mas ela criou 2 homens. Ela criou 2 homens, que hoje são 2 pastores.
E tem mulheres incríveis também. Agora olhe lá, se essas mulheres não carregam perebas no coração acerca de sua mãe. Minha mãe errou comigo, minha mãe não foi justa comigo, minha mãe... Para com isso, irmão. Tem que se reconciliar. Tem que fazer as pazes, senão a vida não anda. Não anda. E não interessa se já morreu. Tem que se reconciliar. Uma vez que a consciência chega, tem que se reconciliar. Uma geração tem que se reconciliar com a outra. Davi, que se propõe a liderar jovens, glória a Deus, se propõe. Uma vez a gente conversando sobre liderança de jovens, ele disse: pastor, a gente tem que separar. Porque uma geração é diferente da outra, uma geração pensa diferente da outra, porque as igrejas modernas fazem assim. Eu disse: está errado. Está errado. Esses caboquinhos têm que andar com os mais velhos. Tem que escutar música de macho. E qual é aquela? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Isso, tu é pecador, desgraça. Meu pecado castigado em... Isso, hino raiz. Você é pecador, Jesus morreu no seu lugar, se converte, muda de vida, seja um homem. Hino raiz, irmão. Não, a gente tem que cantar um... Não. Hino que alivia minha alma, que fala das minhas perebas. Não, irmãos. São os hinos que nossos pais cantavam. Eles se tornaram crentes fiéis, cantando aquelas músicas. Elas devem ter alguma coisa de bom, porque formaram eles. Eles foram cheios de Deus, adorando a Deus com aquelas músicas, que hoje nós dizemos é feia. Tem que fazer as pazes, irmãos. Tem que fazer as pazes com os pais, porque isso gera maldição. Eu acho que eu posso fazer melhor. Idiota, nasceu ontem. Minha esposa falou, na última mensagem, tu falou muito idiota. Eu disse: como é que a gente fala palavras duras dizendo palavras de amor? Não é possível. Então tem horas que a nossa idiotice tem que ser confrontada, irmão, e é porque a gente não está vendo ela. A gente está andando achando que está tudo certo quando está tudo errado. Não há discernimento. Idiotice na Bíblia é chamado de idiotice. Não é como no nosso tempo, que as palavras mudaram seu sentido. Uma pessoa que tem deficiência se chama especial. Por quê? Porque dizer a pessoa pelo nome que ela é ofensivo. O especial vai mudar o estado dela? Não muda. Agora, quando for daqui um tempo que alguém diz assim: rapaz, você é especial. Eu mesmo não sou, não. Porque as palavras não podem ter os seus sentidos. Eu não aguento que você me diga como eu sou. Está errado, irmão. Está tudo errado. Então temos que fazer as pazes. Nós não vamos fazer melhor do que os nossos pais fizeram, a não ser que a gente se quebrante, a não ser que a gente se humilhe e a gente dê as mãos para eles e diga: me ensina a criar os meus filhos. Passa para mim. Porque, amados, existem coisas que não se aprende em faculdade. Nossos pais não tinham cultura. Sabiam mal assinar os seus nomes. Mas como eles conseguiram fazer feitos tão extraordinários? Eu gosto demais desse exemplo. Diz que um paizinho era agricultor e ele trabalhou para formar os seus filhos. Ele continuou trabalhando na roça, enquanto os seus filhos, quando chegou na idade certa, foram para a cidade e foram estudar. E lá aqueles meninos, pelo menos um deles se formou doutor, e as outras
e os outros filhos se formaram em outras coisas, mas todos eram formados. Então, certa vez, os garotos estavam lá nas suas academias de ciência, recebeu então uma notícia que os seus pais haviam falecido. Deixaram seus afazeres e foram para a roça para visitar o seu pai que havia falecido. Levaram alguns amigos chiques. Quando chegaram lá na frente do defunto, o mais velho percebeu que a sua irmã sorrateiramente foi e passou um pano por cima das unhas do seu pai, porque eram unhas feias, eram unhas muito maltratadas, que tipo de animal. Se você passar muito tempo sem fazer as unhas, elas ficam bem estranhas, não é? Então assim eram as unhas daquele homem, então muito suja, cheia de terra por dentro, mal feita, e aquela jovem cobria as unhas para não fazer feio diante dos amigos que estavam visitando. O irmão mais velho viu aquilo e foi lá na frente de todos e disse: não faça isso. Não faça isso. É exatamente por causa dessas unhas, do jeito que são, que hoje nós somos doutor. Não menospreze, não rompa sua relação com seus pais. Honra eles, respeita eles. Amados, preste atenção no que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma geração doente. E eles não identificam onde é a causa e a origem, a raiz da sua doença. Acham na sua presunção que vão fazer melhor do que os seus pais. Quem sofreu abandono vai ser tentado ao extremo para abandonar também seu filho. Ele vai ser muito perseguido nessa área. Aquilo que ele mais condenou seus pais é exatamente o que ele vai fazer na vida. A não ser que ele se quebrante, se humilhe, se arrependa e se reconcilie com seus pais. Amém? A gente tem visto muitas situações de pais que dizem: meu pai bateu muito em mim, minha filha nunca jamais levará uma surra. Ótimo. Contanto que você consiga educá-la, contanto que você consiga formá-la. Mas o normal é que não vão conseguir. A menina é mal educada, a menina não se comporta, a menina não interage bem com outras pessoas. E por que faz isso? Porque eu não vou corrigir. E por que não vai corrigir? Porque eu sou ferido nessa área da correção. Então o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso me reconciliar. Eu preciso me reconciliar com meu pai, com a minha mãe, porque os meus pais, olha gente, eu tenho visto isso. Eu tenho conhecido pessoas que já chegaram num estágio de apodrecimento da alma tão profundo que você não tem ideia. Porque insiste em se vitimizar e em não assumir a responsabilidade dos seus atos e se reconciliar com seu pai e com sua mãe. Eles erraram? Erraram. Mas eu penso que os nossos pais e os nossos avós mais acertaram do que erraram, porque a geração dele tem sido melhor do que a nossa. Eles conseguiram. E nós estamos lutando para ver se a gente consegue. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Uma vez, eu estava em um determinado lugar e tinha uma crente, uma irmãzinha, muito pentecostal, muito cheia do fogo de Deus. E nós estávamos numa sala de aula, de pessoas que estavam estudando teologia. Portanto, pessoas que se supunham ser muito inteligentes na Bíblia, correto? Porque eu estou estudando. Aquela irmãzinha lá cheia do fogo, ela não tem formação teológica. Ela lê a sua Bíblia e ama o Senhor.
vai à sua igreja, cultua o Senhor, fala de Jesus para outras pessoas, para o seu vizinho. Ela é uma crente maravilhosa. Mas se você pedir para ela explicar um texto bíblico, um determinado, ela não sabe nada. Então um dos alunos disse assim: tu já pensou se essa mulher tivesse revelação da palavra? Eu olhei para ele e disse assim: é o quê? Essa mulher tem mais revelação da palavra do que todo mundo aqui junto. Ela está cheia do fogo, meu irmão. Você quer um entendimento maior da palavra do que os frutos que ela está manifestando na vida? Você está doido? Nós é que precisamos chegar no nível que ela chegou, de intimidade e comunhão com Deus, de revelação da palavra. Porque quem recebeu a revelação da palavra, aquilo pula para a vida, meu Deus. A mulher está cheia do fogo, testemunhando de Jesus, cheio da presença. Isso não é revelação? Quem precisa de revelação é eu. Ela está maravilhosa, eu que quero crescer ao nível dela. É a mesma coisa que a gente faz com relação aos nossos pais. Ah, se nossos pais conhecessem como nós conhecemos. Meu Deus, eles não sabiam de nada. Meu pai era um estúpido, ignorante. Ignorante sou eu, meu Deus do céu. Eu tive a oportunidade de presenciar uma cena patética, uma cena triste. Vocês talvez pensem, o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu, né? Tenha calma, eu estou só fazendo a introdução. Tenha calma. E o meu tempo já está terminando, falta 8 minutos. Normalmente é assim. Mas eu tenho algo em mente para falar com vocês, ok? Está por trás disso aqui. Vai fazer sentido se eu mostrar isso aqui. Então eu presenciei uma cena patética. Era um pai, pastor, que construiu um império acerca de igreja, acerca de conhecimento da palavra, de manifestação do Espírito Santo. O cara fez coisas monumentais, muitas partes do mundo são loucas por ele. Esse pai morreu, e quem assumiu o lugar dele foi o filho. E no dia em questão que eu estava lá, esse filho foi falar, era um evento e ele era o palestrante, e obviamente ele era amado, aplaudido e aclamado por causa do pai, não era por causa dele. Isso fere o ego. Eu sou uma nuvem, eu sou uma sombra, eu existo por causa do meu pai, se não fosse o meu pai, quem sou eu? Quando ele foi assumir a fala, o que ele disse? Pois bem, vocês estudam nesse centro acadêmico. Deixa eu dizer para vocês, quem estudou, na verdade, foi eu. Vocês estão aclamando, faltou dizer isso. Não disse com todas as clarezas, mas nas entrelinhas era isso que ele estava dizendo. Vocês aclamam essa faculdade ou esse curso que vocês estão fazendo, aplaudem, mas quem estudou foi eu. Quem estabeleceu aqui as matérias foi eu. Quem correu atrás foi eu. Ele estava dizendo que meu pai é o quê? Nada. Quem é alguma coisa? Eu. Amados, sabe aquela oportunidade que você deveria ter ficado calado há 1 milhão de anos? Foi a estupidez que esse ministro, já grisalho, falou acerca do seu pai. Moral da história, o que eu quero dizer é que ele não é reconciliado com seu pai. Não há nenhum problema de um filho brilhar sob a luz do seu pai. Na verdade, isso o engrandece. Não há demérito nenhum em um filho ser veloz na pista que o pai construiu. Porque esse é o propósito de ser pai, meu Deus do céu. É abrir a pista, é quebrar a montanha, é rasgar, para que o filho seja veloz, para que o filho seja maior. Não há desonra nenhuma nisso. Não foi o que Jesus falou.
Ele disse, vocês farão milagres maiores do que os que eu faço. Por quê, amados? Ele estava quebrando montanhas, ele estava rompendo estruturas. Ele estava dizendo, agora vai ficar mais fácil, podem fluir. O poder vai pegar mais fácil vocês. Não há nenhum problema com isso. Mas onde é que está o problema? É quando o meu coração não está reconciliado com o meu Pai. Porque quando esse coração se reconcilia, quando você tem a sua identidade definida, é que agora você pode ser você. Olha isso, irmãos. Quando é que eu vou ser eu? Quando você tiver com a sua identidade corrigida, consertada. Mas se eu romper a minha relação com meu pai e com minha mãe, como que a minha identidade vai ser restaurada? Tu é filho de quem? Quem é teu pai, quem é tua mãe? Reconcilie-se com eles. Porque a sua identidade depende disso. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Depende de quem é meu pai e de quem é minha mãe. Então eu vou bendizer a minha mãe. Você sabe o que é bendizer a minha mãe? Eu vou falar bem dela. Eu vou bendizer o meu pai. Aí talvez você diga, pastor, mas é difícil. É difícil falar bem do meu pai. Faça que nem Jesus. O pessoal conta, né? Não está na Bíblia não. Mas o pessoal conta que Jesus andava com seus discípulos. E lá para as tantas ele encontrou o leão morto. Todos vocês já ouviram isso, né não? Um leão morto e fedendo. Então os discípulos começaram a falar, nossa, como esse leão fede. Que horroroso isso aqui. Olha que leão horroroso, olha só, cheio de bicho, sem sei de quê. Começaram a falar, e o leão, obviamente, que já estava lá em estado de putrefação, ficou pior ainda. Por conta da... Aí Jesus olhou e disse, mas você viu o dente dele? Lindo, não? As presas dele maravilhosas. Gente, de algum modo nós vamos ter que desenvolver essa habilidade de, no meio da putrefação, a gente enxergar um dente bonito. Tudo está podre e fedendo, mas olha o dente. Olha o dente. Eu vou falar do dente bom. Eu vou falar do dente bom. Há de haver alguma coisa. Mas a Bíblia manda a gente bendizer pai e mãe. Bendizer pai e mãe. Bendizer, não maldizer. Quando o meu coração começa a amaldiçoar meu pai, a amaldiçoar minha mãe, eu estou entrando num ambiente de maldição. Eu vou me perder. Os pintões da águia virão arrancar os meus olhos. E eu não terei visão. Para onde eu vou, de onde eu venho, qual é meu destino, qual é meu propósito, quem eu sou. Fica tudo perdido, porque eu estou sem visão. Estamos juntos? Então, se ser rompido com pai e mãe é uma coisa ruim, eu te digo, não rompa com o pastor. Amém? Pronto, tudo isso aqui que eu estava falando era para dizer. Era para dizer isso aqui para vocês. Amém? Não rompa, queridos. Não rompa. Preste atenção, vocês vão ser tentados a isso. Estou falando para vocês. O diabo vai se mexer. Os maiores perseguidores dos homens de Deus são o povo de Deus. Os maiores perseguidores. Pergunto para vocês se está certo. Está lá no Mateus 23, Jesus falando, eu quis fazer com vocês como a galinha fez com seus pintinhos, acolher vocês debaixo das minhas asas, mas eu não pude, porque todos os profetas que eu enviava vocês matavam. Olha aí, amados, o que eu estou falando? Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Ele enviou o profeta porque ele queria puxar você para um ambiente de proteção, para um ambiente de cuidado, para um ambiente de amor do Pai. Mas ao invés de receber os profetas, você resolveu matar. Ah, pastor, hoje nós não matamos não. E a língua maldita? E o coração sangrando de inveja, ressentimentos, amarguras?
Muitas das situações são seus problemas, são seus conflitos, não de Deus, nem do pastor. Você já prestou atenção que quando as pessoas estão com problemas, a primeira decisão inteligente que elas tomam é: vou sair da igreja. Nossa! Que coisa, como que tu chegou nessa conclusão? Estou em crise, minha vida não está legal, então vou sair dos caminhos do Senhor, porque essa é a decisão. Que coisa! Por que é que não teve outra decisão, outra alternativa? Por que que essa é a primeira que surge? Presta atenção. Não é não, Carla? Então eu quero alertar os meus irmãos para que prestem atenção acerca desse tipo de sentimento, porque existem demônios especialistas para perturbar. Perturbar. Não existe motivo, ele cria. E as pessoas simplesmente vão entrando na onda. E daqui a pouco os corações estão inflamados. E eles se rebelam contra seus pastores. E vai acontecer a mesma coisa quando eles se rebelam com pai e mãe. Mesma coisinha. Ambiente de maldição. E a gente não quer isso, irmãos. Escute o que eu estou falando. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Deus, segundo os Coríntios capítulo 12. Recebeu uma revelação de Deus. Ele foi no terceiro céu. E ele ouviu coisas inefáveis. A palavra inefável quer dizer: não consigo exprimir, não consigo dizer, não consigo descrever, é indizível. Esse cara foi impactado. Ele diz: eu não sei se eu fui no corpo, eu não sei se eu fui fora do corpo, eu não estou sabendo direito, só sei que eu fui. Quando ele voltou, a Bíblia diz que foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que o esbofeteasse. Olha só, foi-lhe dado um espinho na carne. Você já teve algum espinho na sua carne? No pé? Na mão? Que fica hipersensível, nunca cura. Sempre machuca, sempre dói, sempre te lembra que tem uma coisa encravada ali. Sempre. É uma dor constante. De vez em quando você magoa e lembra, tem um espinho. O Senhor fala: por causa das revelações, foi te dado um espinho na carne. Muitas pessoas, alguns teólogos, estudiosos dizem: era uma doença que Paulo tinha. Outros dizem: era porque Paulo era gay. Vai para lá, mas tem nada a ver com essas neuras. O que era o espinho na carne de Paulo? Um demônio, a Bíblia fala. Era um demônio. Para que ficar adivinhando coisas, tentando entender coisas? A Bíblia fala: foi te dado um espírito, irmão, e vai te perturbar. Para onde Paulo ia, se levantava confusões. Para onde Paulo ia, havia um demônio que movia as pessoas para matar Paulo, para matar profeta, para matar homem de Deus, ungido por Deus, para trazer o cuidado de Deus sobre você. Trazer como uma galinha faz com seus pintinhos. Proteção, cuidado, provisão, salvação. Mas mata ele por causa de um demônio que inflama as massas e se levanta contra. Ora, se eu sei disso, por que eu vou dar lugar a demônios? E eu estou falando de crentes. Porque os perseguidores de Paulo eram crentes, irmãos. Na sua maioria eram pessoas de Deus, mas que estavam dando ouvido a espíritos de demônio. E não se dava conta disso. Você acha que hoje é diferente? O espírito demoníaco foi dado por causa da revelação.
Se o ministro de Deus não tiver revelação, não tem perseguição. Só haverá perseguição se algo no Espírito estiver sendo gerado. Então, em vez de você pegar junto, em vez de você entrar na nuvem de Deus, você vai ser daquele que joga pedra em Jesus. E quer andar debaixo do favor e do cuidado de Deus, não vai andar. Não vai andar. Deus, eu estou em aflição financeira, vai piorar. Ah, eu vou para outra igreja que quebra a maldição. Vá, meu amigo. O detalhe é que enquanto não houver arrependimento e quebrantamento, pode fazer o jejum que você quiser. A oração que você quiser, não funciona. Não funciona. Porque há um preço, irmãos. E escuta o que eu estou falando. Jesus disse, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Vocês vão ser perseguidos e maltratados. Vocês vão chegar em casas que vão vos receber. E essas casas, a paz que eu pus em vocês, vai entrar nela. Vai entrar. A gente ouve situações no Antigo Testamento, quando a arca de Deus foi tomada, e houve um homem que acolheu a arca de Deus. E a Bíblia fala que começou a florescer e prosperar a casa daquele homem abundantemente. Que coisa extraordinária. Eles acolheram a glória e a presença de Deus e começaram a desfrutar daquilo que o Senhor disse que aconteceria na vida daqueles que acolherem a glória do Senhor. Então o Senhor disse, quem receber você, que eu estou enviando, paz haverá naquele lugar. Paz haverá naquele lugar. Aquilo que eu derramei sobre vocês será derramado sobre eles. Porém, se não vos receber, a vossa paz voltará para vocês. E ao sair daquele lugar, bata a sandália dos pés. Porque nem o pó daquele lugar eu quero saber. Você compreende como isso é sério? E ainda tem crente que vem para a igreja e acha que está brincando de quê? De casinha, de boneca? É sério, meu irmão, nós estamos falando de briga com o inferno. Os demônios não brincam de ser demônio, eles estão para matar, roubar e destruir. A única força capaz de paralisá-los não é bazuca, não é bomba atômica, é o nome de Jesus. É o sangue do Cordeiro, é a única arma que ele se quebra. Como que eu vou perseguir aqueles que estão levando o nome do Senhor? Você está doido? Eu tenho que converter meu coração, irmãos. Deus quer nos abençoar e nos fazer prosperar, mas tem que haver arrependimento e quebrantamento. Entender o que é que nós estamos fazendo. Eu estou muito consciente nesses dias de perseguição, de afronta, estou muito consciente do meu chamado. Muito consciente. Muito consciente. Muito consciente. O diabo vai se levantar, irmãos, e vai mexer com vocês. Prestem atenção, se vocês estão dando lugar a Deus ou ao diabo. A quem vocês andam ouvindo? A que tipo de espírito vocês estão escutando? O projeto de Deus é que nós sejamos uma mente, um coração. Desse lugar, Deus determina a sua bênção e vida para sempre. É desse lugar. Divisão não vem de Deus. Não vem de Deus. Vem do diabo, e eu não quero ser parceiro dele. Quero ser parceiro de Deus. Eu quero ser parceiro daquilo que Deus está construindo nessa terra. Deus me usa. Existe um ambiente que eu vou ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei e quem irá por mim? Há um lugar onde eu escuto a voz do meu Senhor. Deus está falando, mas a sua fala, a sua voz está caindo em ouvidos surdos. Mas alguns são tocados pela brasa do altar.
E ao ser tocado pela brasa do altar, o Senhor destampa os ouvidos e você passa a ouvir uma outra música. E é uma música que está tocando nos céus. E Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Porque Deus está percorrendo a terra e buscando corações que sejam completamente dele. Eu estava falando aqui para vocês sobre o exemplo de Eliseu. Acho que era com o Rodney que eu estava falando hoje. Rodney e Marisa. O exemplo de Eliseu. Nós vamos já tomar ceia. Amém, irmãos? Vamos já tomar ceia. O Senhor falou para o profeta Elias: unja um profeta no seu lugar. Tipo, seu ministério já vai acabar. E alguém tem que ficar no seu lugar. Quero que você unja Eliseu. Então o Elias viaja para onde o Eliseu está. Quando chega lá, o Eliseu está trabalhando no roçado. Ele só faz pegar a sua capa, joga sobre o Eliseu e diz: você sabe o que te aconteceu. Ele vira as costas e vai embora. Olha que bicho doido. Você sabe o que te aconteceu. Sabe o que Eliseu fez? Se levantou, matou o boi que ele estava trabalhando, fez um churrasco, chamou a família, chamou os amigos, se despediu e disse: a partir de hoje eu vou servir o homem de Deus. Porque se Deus chamou você para algo, é você que tem que ter consciência disso. E você que tem que fazer o que tem que fazer para viver o chamado que Deus te deu. O Elias não ficou adulando o Eliseu. Vamos lá, mano. Cara, que isso, rapaz? Deixa de ser medroso, tem que crer. Mata logo esse boi. Vamos lá, macho. Deixa teus pais, cara. O Elias não ficou com... Irmão, você entendeu o que é que te aconteceu? Foi-se embora. Não tem trelelé não, irmão. Te vira, faz o que tu tem que fazer agora. E foi-se embora. Então esse é o tipo do chamado de Deus. O que eu quero dizer é que cada um de nós tem que estar muito consciente daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não dependa de ninguém te dando pirulito, te dando bico, para consolar, para que passe o teu choro. Não existe, irmão, Deus te chamou, te vira com Ele. Te vira para viver o chamado de Deus na tua vida. Amém assim? Então, dito isso, era isso que eu queria dizer para vocês. Se converta no que se refere a papai e mamãe, se converta no que se refere ao seu pastor. Amém? Se converta, irmão. É ambiente de bênção para você. E agora vem a mensagem, mas o tempo já foi. O que eu queria mostrar para vocês aqui, rapidinho? Vocês percebem que Jesus tinha uma multidão forte? Veja, vou só resumir aqui, tá bom? Porque vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. Existia um problema aqui, ok? Presta atenção aqui, tem um problema. Qual era o problema? Jesus está num lugar distante. Multidões estão cercando ele. O texto fala que tinha 5.000 homens. As mulheres e crianças não eram contados. Então, certamente, havia bem mais que isso. E aí Jesus fala para um deles: dê comida para eles. Porque, ao que parece, os caras já estavam com Jesus há pelo menos 3 dias. Então, eles estavam com fome. Vocês concordam? Nós vamos fazer Quero Te Ver agora. E a gente leva uma cozinheira de primeiríssima qualidade. Jesus não tinha comida. Não tinha aquelas bananas da Ceasa, não tinha nada daquilo. Não tinha Cristina. Jesus não levava a Cristina no percurso dele. Então o pessoal estava há 3 dias, eu imagino. Estou falando isso baseado em outros evangelhos. Nesse daqui não fala que eles estavam 3 dias. Mas eles estavam sem comer já fazia um tempo. Então nós temos um problema. Como é que a gente vai alimentar esse povo?
E Jesus então lança o problema para o seu discípulo e disse: dê comida para as pessoas. Eles disseram: 200 denários não é suficiente. Agora preste atenção, porque o texto fala uma coisa muito preciosa. Ele disse assim: Jesus falou isso para o experimentar, porque ele sabia o que daqui a pouco ia acontecer. Prestou atenção aqui? Jesus falou para experimentá-lo, porque Jesus sabia o que daqui a pouco iria acontecer. Então, na hora que Jesus fala, dá comida para o povo, primeiro argumento foi: 200 denários não é suficiente. O que ele estava, denário era o salário, um denário era o salário de um dia. Então nós estamos imaginando aqui, ele estava falando, quase um ano de trabalho, 200 dias, não é suficiente para dar comida para todos. Até que se levanta um e diz: tem aqui um menino com um lanche. 5 pães. 5 pães e 2 peixinhos. Perceba que a Bíblia falou peixinho, você concorda? Eu sempre fico atribulado porque os pregadores dizem assim: aquilo era o lanche de um menino. O menino para comer. O cabo era com melão, né? Porque tinha 5 pães. Eu não sei qual era o tamanho daquele pão, mas com certeza não era do tamanho da broaquinha que a gente faz. Os pães antigos são pães bem fornidos. E o pessoal diz: é o lanche do menino. Que lanche, meu amigo? Eu penso que não. Eu penso que era o sustento da mãe e da criança por tempo que fosse necessário. Ela levou provisão para mais de um dia. Por isso 5 pães e 2 peixes. Mas o pessoal diz: não era o lanche do menino. Não, não era. Eu penso que era o lanche da família. A mamãe disse: ó, como a mamãe é precavida, né? Não, assim, você já pegou o protetor de pele? Você já pegou o espanta-mosquito? Você já não sei o que, não é assim? Mamãe é super cuidadosa. Eu penso que aquela não era diferente. Ela: vamos levar comida para uma semana. Vamos ficar aos pés do Senhor por muito tempo. Mas o fato é que o segundo cara disse assim: tem uma criança aqui com 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus fala: mande que todos se assentem. O que eu quero dizer para você? Que quando o Senhor coloca, aliás, quando surge na vida um desafio diante de nós, o Senhor nos faz algumas perguntas para nos experimentar. E diante desse experimento, nós podemos sair negativo ou positivo. Dependeu de qual foi a minha interpretação daquela questão. Veja, o primeiro cara, o que ele fez? Deixa eu calcular. Calcular é uma atividade muito útil. Eu sou assim. Faz parte da minha personalidade. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Primeira coisa, pega uma calculadora, mede, estica, puxa, quanto que dá? Qual é o problema? É que nós estamos dentro de uma dimensão puramente humana. Não há qualquer expectativa de um milagre. Mas a expectativa do reino de Deus é que você viva todos os dias na expectativa de um milagre. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu posso me levantar, eu devo me levantar na expectativa de um milagre. Um milagre. Eu estou numa região deserta, não tem mercantil a quilômetro de distância, e ainda que eu tivesse recurso para um ano de trabalho, ainda não seria suficiente. Matemática humana. Não é expectativa de um milagre. Estamos aqui? O que é que eu estou dizendo com isso? A gente tem percebido uma opressão no meio do povo.
uma opressão na sua vida, na área financeira. Está errado, irmãos. Sim? Está errado. Precisamos acordar para isso aqui. Despertar para isso aqui. Talvez nós estejamos nos comportando que nem Filipe. O Senhor disse, dê de comida. Faça o impossível. Percebe aqui? O Senhor está dizendo, eu quero que você faça o impossível. Mas a Bíblia fala, Deus falou para experimentá-lo. Você já pensou que Deus pode estar experimentando você? Qual vai ser a sua atitude, qual vai ser a sua reação diante desse grande desafio? Como que você vai se comportar? Eu vou me comportar como aquele que está na expectativa de um milagre? Eu gosto de uma fala. Me esqueci do nome do cidadão agora. Mas ele fala sobre o positivo, a pessoa positiva e a pessoa negativa. Ele diz que a pessoa negativa é a pessoa mais preguiçosa do mundo. Por quê? Porque ele já parte do pressuposto que vai dar errado. Portanto, eu não vou fazer nada. Ele é negativo. Então, qual é realmente o seu problema? Preguiça. Preguiça. Já o positivo é diferente, porque ele diz, camarada, não quero saber em que pé a coisa está. Eu só sei de uma coisa, vai funcionar. Vai dar certo, e eu vou fazer o que precisa fazer para que funcione. Esse é o positivo. Eu estou vendo o problema resolvido, mas o negativo não vai pensar assim. O negativo vai pensar, tem um leão lá fora. Por causa disso eu não vou sair de casa. Porque tem um leão lá fora. Ele pode me devorar. Então é muito confortável ficar em casa, porque tem um leão lá fora. O que o positivo faz? Eu não quero saber se tem leão lá fora, eu vou rolar com ele. Eu vou correr, eu vou lutar, não importa. Ele é positivo. Então o negativo parte do pressuposto que não precisa fazer nada, porque a guerra já está perdida mesmo. Estamos aqui? Já se desviaram ou ainda estão crentes? Então, nós podemos estar diante de um grande problema e Deus está fazendo perguntas para nós. E essa pergunta é só para te experimentar, porque na sua mente Ele sabe o que já já vai acontecer. Então eu posso viver como aquele que vai pegar a calculadora e calcular e dizer até onde eu vou, até onde eu posso ir, ou eu vou ficar na expectativa de um milagre. Todos os dias eu acordo com a expectativa de um milagre. Vocês se lembram do exemplo dos dois garotos que aniversariavam no mesmo dia? Cada um estava na sua beliche. E todos estavam na expectativa dos seus presentes, porque eram seus aniversários. Então teve um que se acordou, meteu a mão debaixo da sua cama para pegar o presente, tinha uma bandeja cheia de cocô de cavalo. O outro se abaixou para pegar o seu presente, tinha uma bicicleta. O que ganhou o cocô do cavalo, pegou a bandeja e pensou da seguinte forma, se tem cocô, tem cavalo. Então ele saiu, cavalinho, 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 procurando o seu cavalo, porque debaixo da minha cama tinha cocô de cavalo. Era o meu presente. Percebe como é que é a mente positiva? No cocô de cavalo ele consegue ver, eu tenho um marcha larga, como é que é? Manga larga marchador. A partir de um cocô, eu estou vendo um cavalo. Olha que coisa extraordinária. Já o que ganhou a bicicleta disse, droga, mamãe me odeia, papai não gosta de mim. Quer que eu quebre o meu dente? Quer que eu leve uma queda de bicicleta? Por que me deu um negócio desse?
negativo. O negativo, não importa o que lhe ocorra, ele sempre verá negativo, porque é mais confortável. Não exige esforço, não exige luta, não exige vencer, já está perdido mesmo. Louvor, pode passar por aqui mesmo. Vocês estão comigo? Você está diante de um grande desafio? As suas finanças lhe apertam? Você está sofrendo? O que é que você está dizendo? O que é que você está falando? No recôndito da sua alma, qual é o grito? No secreto do teu quarto, quais as falas? Deus está fazendo perguntas para experimentar o teu coração, porque Ele está sabendo que o milagre está batendo a porta. Não pegue a calculadora, olhe para o céu. Olha para o céu. Contempla as estrelas. Vê como é grande o teu Deus. Ele sustenta o sol, a lua, as estrelas com a sua palavra. Ele deu um comando e eles obedecem até o dia de hoje e ainda não mudou. Ele continua o mesmo. Tende a fé de Deus, disse Jesus, Marcos 11. Tende a fé de Deus. Como Deus tem, como Ele opera por meio da fé. Ele olha para o nada e começa a ver tudo. Ele olha para o invisível e começa a trazer à existência o que é visível. Haja quando não há nada. E disse Deus, haja luz. E o texto diz, e houve luz. Eu estou sendo oprimido, irmãos. Você pode estar sendo oprimido por circunstâncias, por situações, por pressão financeira. E como que você reage? Ah, coitadinho de mim. Realmente não nasci para... para com essa baboseira. Jesus está diante de você. Diante de um grande desafio. E dizendo para você, alimente. Faça. E você diz, é impossível. Faça. Faça. Não, Senhor, deixa eu pegar minha calculadora. Eu disse para fazer, não foi para fazer cálculo. Até que chegou alguém e disse assim, tem uma criança aqui com 5 pães e 2 peixes. Diz para os pontos, manda o pessoal sentar. Manda o pessoal sentar. O que é que isso significa dizer? Que o milagre vai acontecer com aquilo que você tem. Ah, eu queria ter o carro do cara. Eu queria ter estudado que nem ele. Eu queria ser um bichão que nem ele. Não, amados. O milagre acontecerá com 5 pães e 2 peixes. É com o que você tem. É com pouco. É com a sua história. É com a sua tragédia. É com tudo aquilo que te formou e te fez. É a partir daqui que nós vamos começar. Manda sentar na relva. Manda sentar na relva. Porque os céus estão abertos para dar chuva. Os céus estão abertos para dar chuva. Céus abertos, irmãos. Sente-se e veja o milagre que Deus vai fazer. O Senhor disse, comece a colocar peixe nas mãos. Comece a colocar peixe nas mãos da multidão. Comece a... Não, Senhor, já vai acabar. Obedece, criatura de Deus. Comece a colocar peixe nas mãos das pessoas. Isso me fala de semente. Isso me fala de se preparar para um grande milagre andando na obediência que Deus mandou fazer. Uma das coisas que tem roubado os crentes é acerca de dízimos e ofertas.
Eles não entendem o poder e o milagre que ali está. Preste atenção numa coisa. Quando nós começamos a esfriar, nos desviar, qual é a primeira coisa que se trava, se não é o nosso bolso? Primeira coisa, não vou dar meu dízimo, não vou dar minha oferta. Amados, por que é assim? Por que é assim? Primeira coisa, puxa, fechou aqui. Preste atenção na confusão que está no meio do mundo acerca desses temas, dízimos e oferta. O que me deixa constrangido de falar sobre esse assunto. O que me fez muitas vezes receber o nome de ladrão. Muitas vezes. E você não sabe o que isso causa na nossa alma. É pastor? É rico. Por que não se torna pastor, desgraça? Já que todo pastor é rico, vira pastor, por que tu não é? Por que se faz tanto barulho acerca de quando a igreja prospera? Tudo pode prosperar, menos a igreja. Tudo pode prosperar, menos pastor. Por quê? Porque todos podem, menos igreja e pastor. Não tem alguma coisa errada nisso, não? Você não prestou atenção que há uma ideologia, uma filosofia no mundo querendo enfiar a goela dentro. E ao fazer isso, na verdade, está roubando as pessoas de uma chance de Deus operar o milagre, o sobrenatural. O milagre se operou quando o Senhor disse, peguem os 5 pães e comece a distribuir. Vá dando pequeno recurso que tinha, coloque nas mãos das pessoas. Lá para as tantas, eles começaram a perceber algo sobrenatural acontecendo. Algo sobrenatural acontecendo. Não era coisa de pegar a calculadora. Era a casa de você olhar para os céus e ver os céus abertos. E Deus fazendo coisas impossíveis. Não são coisas naturais, irmãos. São coisas impossíveis. Depois que o Senhor distribuiu pães e peixe para alimentar as 5.000 pessoas, Ele perguntou, todos estão satisfeitos? Todos disseram, sim, Senhor, estamos. Estamos satisfeitos. Aí o Senhor deu ordem para os discípulos. Agora passe os cestos e junte todos os restos que tiver. E a Bíblia fala que foi cheio 12 cestos. Os cestos foram todos cheios. Quando o último cesto foi cheio, aquele mover de Deus parou. Sabe por que parou? Porque não tinha mais cesto para se encher. O que Deus estava dizendo é, eu abri um negócio aqui que vai mover e se movimentar com tanta graça, que não vai parar. Enquanto tiver cesto para se encher. Você percebe, a mesma coisa aconteceu com a viúva a quem Elias foi enviado. A mulher ia fazer a última refeição para morrer ela e o filho. É um estado de miséria absoluta, nós vamos morrer. Comer o último bolo e morrer. Mas o Senhor havia falado com o profeta, disse, vai àquela viúva. Olha a loucura. O profeta chega na casa da viúva e lá estava ela pegando os gravetinhos. O profeta começa a conversar e diz, você tem pão? Ela diz, meu senhor, eu tenho um restinho de óleo, de farinha, vou fazer o último pão e morrer com meu filho depois. O profeta diz, não faça isso. Faça um bolo para mim. Amém? Faça um bolo para mim. Amados, isso é loucura. Ou esse cabra está totalmente movido por Deus, ou então ele é louco. Porque eu tenho uma viúva e uma criança que vai fazer a última refeição para morrer. E ele disse, não, faça primeiro para mim. E a mulher obedeceu. A mulher creu. Porque, amados, existem algumas coisas que é Deus que faz, mas tem outras coisas que é eu que tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que crer. Eu tenho que ser desafiado. Eu tenho que pular do barco. Eu tenho que sair do confortável.
Para andar na fé, não se anda no confortável. Às vezes Deus move pessoas para ofertar na vida de outros um valor significativo e a pessoa fica uma luta interminável. Porque exige crer. Uma vez eu estava na Igreja da Paz, vou contar meu pecado. Estava na Igreja da Paz, o pastor Eibe ia construir. Na verdade, ele estava comprando o espaço lá, o terreno. E, se eu não me engano, na época, só o terreno era 6 milhões. Só o terreno. Então, naquele dia que eu estava lá, ele estava tirando uma oferta. E no meu coração veio um valor para ofertar. Óbvio que era um valor significativo. E aqui nós estávamos no começo. A gente fazia o culto nessa lateralzinha aqui, no meio dos barrancos, dos tijolos, dos ferros. Era assim que a gente fazia os cultos desse ladinho aqui. Hã? Pois é, muita coisa feia. E eu estava lá nesse evento, nesse culto, o pastor Eibe fazendo, no meu coração sabia que eu deveria ofertar um determinado valor. Eu olhei para a nossa situação e disse, rapaz, não vou dar não. Que arrependimento terrível foi aquele. Que arrependimento terrível. Se arrependimento matasse, eu já estava enterrado. Houve uma oportunidade, uma porta se abriu para eu colher um milagre extraordinário. Sabe o que aconteceu depois? Apareceu um cara para fazer a obra, um pilantra. Levou todo o nosso dinheiro e nos deixou aqui com um prédio em estado crítico, ao ponto de desabar, quase desabar. Ele dançava assim. Um dos trabalhadores que estavam trabalhando com ele levou um choque nesse fio de alta tensão. 13 mil volts. Deus nos livrou. Ok? Nós testemunhamos milagres extraordinários. Extraordinários. Eu só conto os detalhes dessa história no culto de membresia. Num culto como esse eu não posso contar. Mas foram experiências terríveis pelas quais eu passei. A minha alma nunca foi tão triturada quanto nesse tempo. Você não tem ideia. Você sabe como é que é? A porta se abriu para eu fazer uma oferta. Que aquilo comparado com o que nós iríamos colher, fagulha. Mas quando eu olhei para a necessidade e não para a porta, eu julguei mal. Porque é como o Senhor fala, eu lancei uma pergunta para provar o teu coração, porque eu já sabia o milagre que estava para acontecer. Meu conselho para os meus irmãos hoje, irmãos, é esse: Deus quer multiplicar pão e peixe. Quando a viúva trouxe o bolo para o profeta, a palavra que Deus liberou para a mulher foi: nunca mais faltará farinha na tua botija e óleo na tua panela. A morte foi cancelada. A opressão do inferno foi cancelada. No meio de uma seca, no meio da fome, aquela mulher e o seu filho estava suprido. Nunca mais faltará. Haverá farinha na tua panela. E haverá óleo. Enfim, posso ter trocado aqui os ferrolhos, mas vocês entenderam. Amém? Não haverá falta, haverá suprimento. Isso, os nossos jovens podem aprender isso hoje. Pastor, eu não tenho dinheiro. Na minha época, eu tinha dinheiro para comprar pipe, bala de ice keys, né?
10 centavos, 20 centavos. Você vai ser desafiado na fé no seu nível. Estamos aqui? Você vai ser desafiado na fé no seu nível. E compete a nós entrarmos ou não entrarmos. De qualquer modo, o que eu quero dizer para os meus irmãos hoje é que nós podemos e devemos viver na expectativa, todos os dias. Eu estou vivendo na expectativa de um milagre. E em algumas situações, o Senhor vai pedir que você faça, que você plante sementes. Amém? Plante sementes. À medida que eles distribuíam os peixes, a multiplicação ia acontecendo. Se eles não tivessem multiplicado os peixes e os pães, aliás, se eles não tivessem dividido o peixe, não teria havido multiplicação. Já dobrou o tempo. 2 pregações, ok? A primeira foi aquela, a outra foi essa. Uma foi a introdução, a outra foi a pregação. Amém, queridos? Então, nós vamos parar por aqui, mas eu espero que você tenha sido abençoado e algumas coisas tenham sido ativadas. Como disse o Edinho, disse, não façam raiva ao pastor. Porque o Edinho botou lá no grupo da igreja, depois da pregação de domingo passado, disse, não façam raiva ao pastor. Mas quando o pastor fica com raiva, é essas coisas que saem, irmãos. Amém? Vocês entenderam tudo? Glória a Deus. Então,